cuidado amanhã com o Bitcoin, com as criptomoedas. É disso que eu vou falar nesse vídeo. Vou atualizar a análise gráfica do Bitcoin, vou atualizar a análise dos dados macroeconômicos. Amanhã vamos ter um dado macroeconômico extremamente relevante e que pode impactar diretamente o Bitcoin e as criptomoedas. Vou atualizar a análise de sentimento do Bitcoin, que está meio parado hoje, mas a gente pode ter sinais importantes aí do ponto de vista de análise de sentimento. Também vou atualizar a análise de algumas altcoins. A Solana hoje subiu forte, quase 10%. Vou falar disso. Mas antes de continuar, meus amigos, não deixem de se inscrever aqui no canal Criptográfico no YouTube, ativar o sininho para receber as notificações, deixar o like para dar aquela força, deixar seus comentários aí embaixo, seguir o nosso canal no Telegram para ficar por dentro das novidades. E bora lá atualizar a situação do Bitcoin, comentar sobre o que anda acontecendo aí hoje com o Bitcoin, que está aí um pouco parado, né? Bem, pessoal, a análise gráfica do Bitcoin, ela tá na mesma nos últimos dias, tá? Tem gente que pode ver aqui fundo duplo, ombro, cabeça, ombro invertido, mas a verdade é que o Bitcoin está andando de lado aí desde que ele chegou nessa região aqui dos 60, 61 mil dólares, que é uma região de suporte, né? Como eu vinha falando aí, como eu disse na segunda-feira, tá? O Bitcoin caiu para essa região na segunda-feira, eu falei, galera, toma cuidado, porque a partir de agora, o mercado chegou numa região aí mais difícil dele continuar caindo, tá? Não é impossível, mas é mais difícil. E essa região está segurando por enquanto, e eu considero ela uma região ali entre 60 e 56.600 dólares. Para mim, essa área aqui do gráfico, ela é uma área que ela tende a impedir que o Bitcoin caia, e se o Bitcoin romper para baixo essa área, aí ele forma um topo duplo com alvo lá nos 44 mil dólares, tá? Tainan, então você está falando que vai nos 44 mil dólares? Não, não estou afirmando que vai. Ele tem que romper ali os 56.500 para isso. Enquanto não acontecer isso, a gente está andando de lado aí, como já está desde março, né? Desde março que o Bitcoin está nessa faixa de preço aqui, entre 60 e 73 mil dólares, e não vai a lugar nenhum, tá? Desde março que o Bitcoin sobe ali para os 63, para os 73, 72, depois cai para os 60 e fica repetindo esse movimento aí o tempo todo. E para mim, por enquanto, a gente não tem nada muito diferente disso, tá? Aqui no gráfico de uma hora dá para forçar um fundo duplo no Bitcoin, né? Se a gente olhar com calma aqui, dá para falar, olha, tá formando um fundo duplo aqui, tá? Se o Bitcoin romper para cima, essa região ali dos 62.400 dólares, ele vai formar um fundo duplo, né? Mas assim, não tá muito convincente, tá? Eu falo que não tá muito convincente porque amanhã, meus amigos, tudo pode acontecer, tá? Se a gente fizer uma projeção conservadora aqui desse fundo duplo alto, tá ali nos 64.300, tá? Mesmo alvo daquele ombro, cabeça, ombro que eu tinha comentado ali nos últimos dias, um alvo ali na mesma região, né? Mas para mim isso não importa muito, porque amanhã o mercado pode fazer movimentos muito fortes, tá? E para mim isso aí pode ser influenciado pelo mercado americano, porque amanhã a gente vai ter um dado macroeconômico que pode fazer os investidores não só dos Estados Unidos, mas do mundo todo mudarem de opinião ou criarem uma nova opinião, dependendo de como esse dado vai vir. E aqui eu me refiro ao dado de inflação do núcleo do índice de preços PCI, tá? Só para atualizar vocês, hoje tivemos a divulgação ali da revisão do PIB do primeiro trimestre dos Estados Unidos, a revisão final, e ele foi revisado para 1,4%, tá? Então um pouco acima da expectativa, mas assim, não muda muita coisa, tá? O mercado nem reagiu tanto a isso. Os pedidos iniciais de seguro-desemprego vieram um pouco abaixo da expectativa, né? A expectativa era que viesse ali 236 mil, veio 233. Tá uma variação pequena aí que não vai muito além dos desvios padrões aí dessa métrica, né? Então, não é algo assim que assusta tanto os mercados. Então, os dados de hoje, eu diria que vieram ruins, tá? Por que ruins? Porque revisão do PIB para cima mostra que a economia está crescendo mais. Se a economia está crescendo mais, ou cresceu mais do que o esperado, é um sinal de que o Fed tem que manter os juros mais altos aí por mais tempo para combater a inflação e fazer ela voltar para a meta dos 2%, e os juros altos para combater a inflação, ele tende a ser negativo para os ativos de risco como as criptomoedas, ele tende a causar desvalorização, tá? E amanhã a gente vai saber se essa inflação está convergindo para a meta ou não, porque às 9h30 da manhã dessa sexta-feira, dia 28 de junho, vai ser divulgado lá nos Estados Unidos o dado do núcleo do índice de preços PCI, que é o dado de inflação mais importante de todos, tá? Lembrando, pessoal, a gente tem dois dados principais. Tem o CPI, né, que é o outro dado aí que veio bom aí na última leitura, né? E a gente tem também o núcleo do índice de preços PCI. Esses dois medem a inflação ao consumidor lá dos Estados Unidos. O Fed,
ele olha mais para o PCI e principalmente para o núcleo do PCI, tá? E a meta dele é para esse dado aqui, ele quer que isso chegue em 2, ele não tem meta para o CPI, mas tem meta aqui para o PCI. Então, esse dado é o dado mais importante. E a expectativa do mercado é que amanhã às 9h30 ele venha mostrando um crescimento na inflação do núcleo do índice de preço PCI de maio de 0,1%. Se vier um número acima disso, como 0,2%, é ruim, tá? É ruim porque vai estar mostrando aí que a inflação caiu na base anual menos do que o esperado, e se ela cair menos do que o esperado na base anual, vai ser um sinal de que o Fed vai ser forçado a manter essa política de juros. O mercado pode até começar a discutir de não ter cortes de juros em dezembro de 2024, que é o que está sendo discutido agora. Isso aí seria péssimo, tá? É só vocês verem o que aconteceu com o Bitcoin desde que começou essa discussão aí de que o Fed não vai mais cortar juros em setembro, quando saiu o último gráfico de pontos, né? Foi a partir dali que o Bitcoin começou a corrigir. O Bitcoin estava na região de $72.000, aí veio essa informação e o Bitcoin começou a cair, as criptomoedas começaram a cair, as altcoins menores começaram a derreter depois dessa notícia, né? Por quê? Porque juros mais altos por mais tempo faz com que os investidores prefiram renda fixa, tá? Se um juros está pagando muito bem e você ganha dinheiro deixando ele parado sem risco numa aplicação, você vai querer deixar ele lá, você não vai investir em ações e criptomoedas e ativos mais arriscados, tá? Então, essa informação aqui é extremamente relevante. A gente precisa que ele venha dentro do esperado, que é 0,1. Se isso acontecer, o mercado pode se alegrar e pode acontecer melhor também, que é vir 0 ou abaixo de 0, né? Mostrando uma deflação. Aí seria o melhor dos mundos, seria um cenário ótimo para o Bitcoin, para as criptomoedas, para ativos de risco em geral, tá? Se isso acontecer, a gente pode ter aí uma subida do mercado. Agora, ele vir dentro da expectativa aqui, eu não sei qual vai ser a efetividade disso, tá? Porque a gente tem que lembrar que muitos dos inputs que são usados para calcular o núcleo do índice de preços PCI, eles também são usados naquele outro indicador de inflação ao produtor, não ao consumidor, ao produtor, que é o PPI, índice de preço ao produtor, tá? E o último PPI veio mostrando uma deflação interessante, tá? Então o mercado tá meio que animado. Por isso que eu acho que se ele vier dentro da expectativa aqui, não vai ser uma festa tão grande como foi quando os últimos dados do CPI, por exemplo, vieram ali melhores do que a expectativa, tá? Porque esse aqui já está meio que precificado, o mercado já está esperando como ele pode vir. Agora, se ele vier abaixo, aí ótimo, aí vai ser show, porque vai estar mostrando que a inflação está caindo mais rápido do que os investidores esperam e que talvez ainda esse ano o Fed venha a cortar juros, tá? O mercado pode até voltar a apostar mais que a gente vai ter um corte de juros aí em setembro, se a gente começar a ter esses dados aí todos os meses seguidos vindo abaixo da expectativa, tá? Então isso daqui é de extrema relevância. Outro evento extremamente relevante que vai acontecer amanhã é um gigantesco vencimento de opções de criptomoedas, tá? Em torno de 10 bilhões de dólares, se eu não me engano, mais de 10 bilhões de dólares em opções de Bitcoin e Ethereum vão vencer amanhã só na Deribit. Lembrando que amanhã é o final não só de um trimestre, mas também de um semestre. Então, nas corretoras de futures de criptomoedas, por exemplo, você tem o encerramento de contratos aí trimestrais e semestrais, o que faz muitos investidores terem que fechar suas posições, tá? E muitas vezes os investidores eles usam essas opções aqui de Bitcoin e Ethereum, tá? E até os contratos futuros trimestrais ou semestrais das corretoras de criptomoedas para se proteger, tá? Para fazer um hedge ali e se proteger de possíveis quedas do Bitcoin, tá? O cara tá comprado em Bitcoin, ele compra ali umas opções de venda para proteger uma parte da posição dele. Se o Bitcoin cair, aquelas opções vão compensar o que ele está perdendo ali em caso de uma queda, tá? Tainan, mas por que isso é importante? Por que isso impacta o mercado? Bem, como amanhã as opções vencem, muitas pessoas costumam realocar suas carteiras, costumam modificar suas posições. Então, se alguém está muito comprado, por exemplo, em Bitcoins com opções de venda, a pessoa pode pegar outras opções aí com outro prazo, ou também pode falar, olha, beleza, chegou na data aqui que eu iria, que venceu o meu seguro, né, minha proteção, eu vou vender os Bitcoins que eu tenho, ou eu vou comprar para quem está com opções, por exemplo, de quem está fora do Bitcoin, né, quem não está comprado em Bitcoin Spot e está comprado em opções, fala, beleza, venceu minhas opções aqui, me ajudou a me proteger, aí o mercado subiu nos últimos dias ou não, e agora eu vou comprar Bitcoin. Então isso acaba gerando volatilidade, porque nesse dia de vencimento de opções, você tem muitas pessoas vendendo, comprando, tanto Bitcoin quanto Ethereum,
Tá aí, quando você tem volatilidade no Bitcoin e na Ethereum, você acaba tendo volatilidade nas altcoins também. Então amanhã tende a ser um dia turbulento. E um recado que eu dou, tá? Não fique tentando operar em horário e dia de vencimento de opção se você não está muito acostumado com isso, porque o mercado ele costuma fazer algumas armadilhas, tá? É muito comum nos dias de vencimento de opções o mercado subir de uma hora para outra ali e você olha e fala, nossa, tá subindo, vou comprar. Aí passa uma hora ali, o mercado simplesmente despenca. Tá? Por quê? Você tem um monte de gente comprando e vendendo o tempo todo ali no dia de vencimento de opções e isso vai gerando volatilidade. Volatilidade não significa que o mercado vai cair ou que vai subir. Significa que ele vai se movimentar rápido. Em alguns momentos isso é perigoso, principalmente para aquele pessoal que gosta de alavancar em mercados futuros, tá? Então amanhã é aquele famoso dia que é cemitério de traders alavancados, tá? Então tome muito cuidado, porque a gente não pode ignorar esses eventos e a gente tem que ver aqui onde que tá a liquidação, onde que as corretoras poderiam jogar o mercado, aproveitando dessas oportunidades aí da volatilidade de amanhã para pegar a liquidação da galera. E primeiro, pessoal, que a gente tem que ir aqui no TRDR, né? Indo aqui pro TRDR, a gente vê o que a gente já via nos últimos dias. O Open Interest está meio que parado hoje, né? O pessoal não tá abrindo muitas posições hoje na Binance Futures, mas o que a gente vê aqui que chama atenção nos últimos dias é o Long Short Ratio em 2,5, né? O Long Short Ratio em 2,5 mostra que a gente tem muito mais pessoas apostando que o mercado vai subir do que ele vai cair. Geralmente, quando a maioria aposta que vai subir, o que as baleias fazem com o mercado? Elas jogam para baixo, tá? Então, a gente tem que tomar cuidado com isso, porque o TRDR aqui está dizendo que a gente pode sim ainda ter queda, que talvez não tenha liquidado o suficiente, tá, para as baleias pegarem todo o dinheiro que elas gostariam, né, do pessoal que está muito alavancado. Só que aqui na plataforma High Block a gente já tem uma visão um pouco diferente, tá? Se o TRDR está falando que a maioria está apostando aí que vai subir e que as baleias teoricamente jogariam o mercado para baixo para pegar aquela liquidez, aqui na plataforma High Block eu já vejo o contrário, tá? Quando eu vou aqui pro Liquidation Rich Map, olha só, tá muita liquidez ali, principalmente na região ali dos 63.400 dólares, tá? Ali acima tem bastante ali nos 64.600 também. Então assim, principalmente a região aqui dos 63.400 tem muita liquidez ali, tá? Então o Bitcoin poderia dar um repique aí amanhã para pegar essa liquidez acima. Já abaixo, a gente tem pontos aí com liquidez, mas aparentemente a gente tem mais acima, tá? Então é uma divergência, né? O TRDR tá falando ali que teoricamente a gente deveria ter uma queda para liquidar esse excesso de pessoas que apostam na alta, mas aqui na High Block a gente vê que tem bastante liquidez acima, tá? Ali na região dos 63 e 464, né? 65, até a região ali dos 67 mil dólares ainda tem um pouco de liquidez que começou a se formar aí nas últimas horas, tá? Então tá assim, uma situação bem divergente. E, galera, a pior coisa que tem para o trader é mercado divergente, é um mercado que ele não dá uma direção clara, como é esse mercado aqui na minha visão, tá? Para mim o Bitcoin tá meio que não dando uma visão muito clara de para onde ele vai aí, né? Qual que é a direção. Isso é um pouco perigoso na minha visão, tá? Então esperem que ele pode tentar ir ali nos 63.400 pelo menos amanhã. Ele pode fazer movimentos muito malucos amanhã e sem nenhum sentido, tá? E eu não pretendo abrir posições agora, né, esperando operar amanhã, principalmente no Bitcoin e da Ethereum, que são as moedas que vão vencer esses contratos, tá? Então, temos que ver aqui também a situação da Ethereum. Eu tinha visto aqui que a Ethereum hoje teve um leve dia de alta, né? Se a gente for aqui pro gráfico, vamos pro gráfico diário aqui pra gente ter uma noção melhor, né? A Ethereum aqui hoje chegou a subir 2,5% quase, tá? Mas ela continua naquela situação, pessoal. A Ethereum parece ter rompido para baixo ali um triângulo descendente, tá? Ela tá com o alvo desse triângulo descendente lá na região dos 3.100 dólares. Então, infelizmente, o gráfico da Ethereum continua baixista e tá? Não tô conseguindo ver um sinal muito claro de alta. Teve uma moeda que saltou hoje, pessoal. Essa moeda é a Solana, né? A Solana subiu forte hoje. Galera, a Solana subiu aí mais de 10%, tá? Não, chegou a subir 10%, tá? Mais de 10% não. Mas o que aconteceu hoje? Notícias aí ligadas à ETF, tá? É o que eu vim alertando aí nos últimos dias. Eu até vinha falando, galera, eu não tô querendo operar a Solana porque o gráfico diz que ela tá com uma tendência de queda, a Ethereum e a maioria das altcoins indicando queda, e eu não sei, tá? A Solana não tá muito confiável, porque a qualquer momento pode sair notícias aí de ETF, de Solana, e isso pode fazer ela ter um pump de uma hora para outra, tá? A gente vê isso aqui claramente ali por volta das 10 horas da manhã, a Solana simplesmente pulou, tá? Por quê? Porque saiu uma dessas notícias que eu falei com você. Tainan, tem algum padrão gráfico aqui na Solana para operar?
Galera, sinceramente, eu não tô vendo um padrão gráfico aqui. Não consigo ver um padrão gráfico por enquanto aqui na Solana. E o que eu digo para vocês é mais fácil ela corrigir aqui para baixo depois desse pump do que ela continuar esse movimento de alta, porque afinal na situação do ETF da Solana ainda não tá tão evoluída, não é uma coisa que tá muito madura ainda, tá? E eu vejo que a gente pode aí ter uma queda nas Solanas, principalmente se a Ethereum corrigir aí. Não sei se vai fazer isso amanhã, tá? Mas amanhã é um dia complicado, viu? Então, não compre Solana agora porque ela fez esse pump, tá? Deixe para depois, porque o mercado é uma caixinha de surpresas, né, pessoal? O mercado é realmente perigoso, tá? O mercado sobe e isso aqui chama a ganância das pessoas e a ganância das pessoas fazem elas comprarem e depois o mercado corrige, tá? Aconteceu isso com a Ethereum, não sei se você se lembra, uma segunda-feira em que saiu a notícia lá dos ETFs de Ethereum, foi esse dia aqui, ó. Olha o que aconteceu com a Ethereum aqui depois desse dia, tá? Esse aqui foi o dia 24 de maio, quando saiu uma notícia de que dois analistas da Bloomberg de ETFs falaram ali que tinha 90% de chance de ser aprovado o primeiro formulário de Ethereum, né? A Ethereum subiu 20% no dia, tá? E o que aconteceu com a Ethereum depois disso? Caiu, tá? Então, Tainan, você tá afirmando então que a Solana vai cair? Não, até porque a gente não tem nenhum padrão gráfico, mas depois de um pump desse, por causa de uma notícia que ainda não é muito definitiva, eu vejo um risco de corrigir, principalmente porque a maioria das altcoins aí estão com cara de correção, tá? Então, eu não sei, tá? Solana para mim agora é um case arriscado aí de você abrir uma posição comprada nesse momento, tá? Outra criptomoeda aí que a gente não pode deixar de dar uma olhada é a BNB, a Binance Coin, né? Também muito importante aí no mercado como um todo. Ela rompeu para baixo o triângulo descendente nos últimos dias e para mim, apesar da subida de hoje aí, né, de 1,5%, subida pequena, ela continua com alvo na região dos 530, 520 dólares, tá? Então, essa é a situação que eu continuo vendo. Para a Binance Coin, não consigo ver uma outra situação ainda, tá? A da Cardano continua ali com um gráfico bem com carinha de queda, indicando que ela pode ir para os 34 centavos de dólares aí nos próximos dias ou horas, tá? Vamos ver como que vai ser amanhã, né? Provavelmente a gente vai ter volatilidade, ela pode reagir a isso, tá? Vamos ver aqui também o gráfico da Chainlink, que é uma das mais importantes, né? Chainlink, pessoal, como eu disse, tá? Agora a gente não tem padrões gráficos novos, mas se acontecer de ela romper para baixo aquela região ali dos 12 dólares, tá? 12 dólares e 50 centavos, ela forma um ombro, cabeça a ombro com alvo lá na região dos 7 dólares, tá? Então, Solana não tá numa situação aí das mais legais, a Chainlink também não tá numa situação das mais bonitas aí de gráfico, né? Tá uma situação um pouquinho arriscada aí, tá? Então a Chainlink para mim tá com um gráfico bem perigoso, né? Temos que ver aqui também a XRP que tava formando um padrão ali que ela ainda não rompeu, tá? Vou aqui pro gráfico da XRP, o SDT da Binance, né? Que ali a gente tem uma visão melhor de volume. E assim, a Ripple, pessoal, para mim ela tá numa situação aí que ela tá prestes a romper para baixo o triângulo descendente. Se ela romper, ela vai testar os 33 centavos, tá? E ela tá testando muito a região de suporte desse triângulo. Então, assim, eu acho que não precisa de acontecer muita coisa para ela cair aí não, tá? Outra criptomoeda aí que a gente não pode deixar de comentar é a Matic. Matic já atingiu o alvo daquele retângulo que a gente falou aqui alguns dias, semanas atrás aí. E para mim eu não vejo padrões gráficos novos na Matic por enquanto. Tá numa região de suporte agora. Quando ela formar algum outro padrão, a gente tenta aí montar uma operação nela, tá? No mais, pessoal, é isso. Tenham muito cuidado amanhã, porque amanhã não tende a ser um dia fácil nos mercados. Às 9h30 temos dado. A gente vai ter vencimento de opções, muitas coisas acontecendo ao mesmo tempo. No mais, desejo a todos um excelente final de quinta-feira, né? E uma excelente sexta-feira que vai ser amanhã. Até mais. Tchau.